Eu lembro que uma vez eu fui pedir água e eu falava em inglês e eles não entendiam. Eu falei umas 3 vezes, por fim eu gritei com ele, água. E aí ele entendeu e me deu. Eu falei, uai, que interessante. Aí depois eu descobri que era quase igual, né, do português. Eu senti até como não gostar um pouco de falar. Eu tive em outros lugares também na Europa e eu senti que eles não gostam, parece que eles não gostam muito de falar inglês. Bem-vindo a mais um podcast Imperador. Hoje eu estou com a imperadora aqui, a Juliana Torres, que finalizou o curso de italiano. Ela fez o curso de italiano em 8 meses e a gente vai entender um pouquinho mais da história dela. Ela que já foi para a Itália sem falar italiano. Vamos entender como é que foi para a Itália sem falar italiano e vamos ver como é que é a expectativa dela de ir para a Itália novamente agora falando italiano, né? Sendo fluente em italiano. Juliana, para quem está chegando aqui agora e não te conhece, quem que é a Juliana? Juliana Torres. Conta um pouquinho mais para a gente. Bom, eu me chamo Juliana Torres Bernucci de Melo, né? Bernucci é italiano, os meus bisavós eram italianos, não os conheci. Tenho 50 anos, sou médica, cardiologista, moro no interior de Minas Gerais e sempre, quando criança, eu tinha muita vontade de fazer um curso de italiano, de viajar para a Itália, sempre tive muito interesse nessas raízes, apesar de não ter conhecido os meus bisavós. E o meu avô, que era filho deles, não falava nada de italiano, nem parecia filho de italiano. Mas ele sempre contava história, falava algumas coisas, inventava até algumas mentiras para a gente. E eu sempre tive essa vontade, inclusive até falei com ele que um dia queria levá-lo à Itália e não foi possível, ele acabou falecendo antes. Mas no caminho esse sonho acabou se perdendo, porque escola a gente é obrigado a aprender a falar inglês, aí tem que fazer curso paralelo de inglês, da faculdade tudo é inglês, então ficou lá, acabei esquecendo dessa história de italiano. E em 2018 eu tive a oportunidade de ir à Itália, até na verdade foi uma viagem proposta para Israel, com o pessoal aqui da minha cidade, e passou pela Itália 4 dias. E aí não falava nada. Um pouquinho que eu aprendi foi lá, mas assim, é muito estranho. Eu tentava falar inglês, eles não têm vontade de conversar inglês. Dá para se virar, mas realmente não é a mesma coisa. Mas mesmo assim, ainda não tinha cogitado essa história de estudar italiano, não. Só que quando foi mais ou menos 2020, eu e meu irmão resolvemos começar a tentar a cidadania, até por insistência do meu marido. Meu marido tem um conhecido que conseguiu através da esposa e ele falou que era possível e a gente começou a correr atrás e com isso o sonho voltou. Aí eu comecei a pesquisar coisas, né, da Itália e a gente pesquisando sobre os documentos e tudo e um dia me deparei com uma propaganda do professor Silvano no Instagram. Era aquela época de pandemia, 2020, então a gente, apesar que eu não parei de trabalhar hora nenhuma, né, na medicina a gente continuou trabalhando, não fiquei em linha de frente, mas trabalhando normal, mas acaba que tem um pouco mais de tempo, né, no final de semana tinha que ficar preso dentro de casa, e eu vi, era uma propaganda sobre o desafio na época era de 7 dias, agora o professor faz 15, mas na época era de 7 dias. Eu achei bacana, falei, vou fazer, não custa nada, né, tentar, quem sabe. E aí eu fiz o desafio e achei assim a proposta muito interessante, achei bacana o método dele e resolvi arriscar. E deu certo. Antes, Confesso que... antes de falar como é que foi a jornada no curso, né? Você comentou que foi para a Itália. Ficou poucos dias, né? 4 dias lá, poucos Foi dias pouco para... tempo. Só em Onde Roma. você foi lá? Só em Roma? Só em Roma. Legal. Tem vontade de voltar agora falando italiano? Não, sem dúvida, já era para ter voltado. A pandemia que atrasou um pouco, mas assim, se tiver oportunidade, eu quero ir sim, quero ir para ficar mais tempo, conhecer mais lugares e gastar o italiano. Claro. Até poucos dias para treinar também, né? Não dá para conversar com muita gente. E você passou por uma Verdade. situação difícil, alguma situação engraçada, talvez olhando para trás hoje lá sem falar italiano? Você lembra de alguma coisa assim, né?
Ah, sim, restaurantes, ainda mais que a cultura do brasileiro é um pouco diferente, então a gente chegava nos restaurantes querendo ficar lá tomando um vinho até mais tarde, e eles expulsavam a gente dos restaurantes, e a gente sem saber falar não conseguia nem se explicar, né? Eu Não. lembro que uma vez eu fui pedir água e eu falava em inglês e eles não entendiam, eu falei umas 3 vezes, por fim eu gritei com ele, água! E aí ele entendeu e me deu, eu falei, uai, que interessante, aí depois eu descobri que era quase igual, né, do português. Aqua é bem parecido. Aqua em italiano. Aqua, aí acho que ele entendeu até por isso, né? Ficou mais fácil falar em português, porque muita gente na Itália não fala italiano. Isso que você ficou em Roma, que Roma é um centro muito visitado. Então, lá em muitos restaurantes é comum ter gente que fala inglês, mas é comum também ter muitos italianos que não falam inglês, não entendem direito, não falam inglês, então fica Mas mais eu difícil. senti até como não gostar um pouco de falar. Eu tive em outros lugares também na Europa e eu senti que eles não gostam, parece que eles não gostam muito de falar inglês. Eles preferem, às vezes, forçar a gente falando português, não sei se talvez uma certa rivalidade. E o português é um pouco parecido com o italiano, então algumas coisas, né, dá para tentar entender, mas realmente é muito difícil a gente estar num país com uma língua que você não fala nada, né? Sim, é muito difícil, muito difícil. É, Principalmente restaurante, e nesses lugares que você precisa conversar com as pessoas, né? Porque isso, tem lugares que você não precisa fazer um conversar muito. pedido, fazer um pedido, né? E até mesmo entender a cultura, que eu acho que isso é fundamental, porque muita gente fala, os italianos são mal educados, são secos, e hoje eu entendo que não é isso, que se você conhece um pouco da cultura e consegue respeitar, eles vão te tratar bem. Sim, É a mesma coisa com a gente aqui. Se chegar um estrangeiro e fazer uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumado, a gente também vai ficar meio ressabiado, né? sim. Claro que ninguém é obrigado a seguir certinho a regra de cada país, mas pelo menos ter uma noção, né, de como Tem que entender, funciona. entender como funciona exatamente. É Eu lembro diferente. que a gente ia colocar azeite na pasta, na massa lá, e eles, não, aí ficava todo mundo meio sem entender. Hoje eu já entendo que realmente não é da cultura deles, né? Sim. E no restaurante a gente vê muito isso na culinária, né? Porque vem o primeiro prato, o segundo prato, Isso. antepasto também. Então tem antepasto, primeiro prato, segundo prato, sobremesa. É muito E a comum. culinária para eles é sagrado, né? Se você É, contrariar ali, eles já exatamente. ficam ofendidos. E quando a gente tenta, ou quando a gente, por mais que não sabe falar muito bem, para quem tá começando, está tentando, quando você tenta, ou quando você já fala italiano com eles, mesmo que erra algumas coisas, eles são muito mais receptivos, eles conversam, eles já dão dicas, então já fica uma Eu conversa. imagino que eles devem pensar assim, nossa, ela fala, ela teve interesse de aprender, né? Então, eles vão ter uma boa vontade, uma receptividade maior, realmente. Exatamente. E, Juliana, quando você falou ali que você participou dos 15 dias, você comentou que gostou do método, né? O que fez você se inscrever no curso, né? Porque a gente sabe, pô, aprender o idioma, se dedicar, nossa, o que te deu essa confiança de fazer o curso de fato? No desafio de 7 dias, né? Que foi o que você fez. Pô, foram 7 dias. Me chamou atenção a questão das frases, né? Da gente já começar aprendendo frases, sem realmente aprender aquela gramática que é maçante. Eu fiz inglês a minha vida inteira, faço até hoje, e é realmente tudo em cima de gramática. E aí, se você quer ser perfeccionista, acaba às vezes não conseguindo. E aí me chamou a atenção o fato dele não colocar ali gramática, dele colocar frases e a gente aprender através das frases. 7 dias é muito pouco, mas assim, o método de repetição. Na verdade, eu confesso que eu fiquei meio com o pé atrás, falei, isso não vai funcionar, não, mas eu quero testar. Aí, depois dos 7 dias, eu achei interessante, eu aprendi algumas palavras, e aí me interessou o desafio mesmo de tentar fazer. Mas no início eu não tinha muita fé, não. Falei, isso aí não vai dar certo, não. Falar em 8 meses, duvido. Ainda E deu com esse 3 meses, passo meio desconfiado, então. meio desconfiada. Mas falei, vou arriscar, né? Eu sempre quis falar italiano, de repente tá aí a oportunidade, né? Sem contar que eu achei o professor Silvano assim, muito carismático, me atraiu o jeito dele, né? Sim.
e com 3 meses eu já tinha aprendido, assim, bastante coisa. Então, aí eu vi que realmente o método funcionava mesmo. Você sentiu evolução, né? Que esse é um dos pilares do Senti, método. A gente construi o isso. método também, não só para a pessoa aprender, mas para ela aprender e ela sentir a evolução. Porque quando o aluno Uhum, sente a evolução, ele quer continuar. uhum. O ser humano é assim. Cada O ser aula. humano, o ser humano, ele não quer só um objetivo final. É a espécie humana, assim, ela quer sentir que está evoluindo. As pessoas que querem um objetivo, querem algo mais, elas querem perceber que estão evoluindo. Isso faz a gente se motivar. Então, isso está na metodologia do Silvano, que, para quem não conhece, é meu irmão, para quem estiver assistindo agora, né? Isso está na metodologia. Em pouco tempo, a pessoa já consegue perceber que está aprendendo bastante coisa. Inclusive, com 4 meses, a pessoa já pode viajar para a Itália, consegue se virar bem lá já, falando o Uhum. Já básico. dá para aprender bastante coisa mesmo. E é interessante, assim, que as aulas são cativantes. Então, a gente assiste uma, e daí você tem que passar 3 dias até assistir a próxima, porque tem que ir fazendo as repetições. E a gente fica naquela pressa, querendo assistir outra e assistir outra. Agora, assim, uma coisa a gente tem que ser realista. O método funciona, mas desde que a pessoa dedique, né? E, Tem que realmente seguir. Isso o professor fala em todas as aulas, né? Siga o método, porque milagre ninguém faz, né? Se não seguir o método, não fazer as repetições, aí eu acredito que aprende, mas demora muito mais tempo. E é e uma coisa que a gente observa realmente até na questão assim de cursos tradicionais e nas escolas também, né? Eu tenho um filho de 15 anos e eu vejo ele repetir o que eu fiz na minha adolescência. Só estuda quando tem prova. E sim. aí eu falo assim, que quando eu fiz as provas do italiano, não precisei estudar. Não precisou estudar, porque eu falei, não vou estudar, eu vou tentar fazer com o que eu sei. E deu para fazer. Então, se você realmente estuda todo dia, você está estudando para aprender, não para fazer prova. Se você estuda para fazer prova, depois esquece. E você estudou medicina, você é médica, você deve ter Uhum. passado por uma jornada muito difícil, porque medicina é uma coisa difícil, né? Tem que muitos anos estudando diariamente, né? Então, Imagina, são 6 anos e realmente, assim, a gente estudava todos os dias, mas tinha aquilo de estudar para a prova também. sim, mas eu digo assim, porque vamos fazer uma comparação, né? Que é um dos pilares do método Silvano, né? Ter o contato com a língua frequentemente. Imagina se você fosse fazer, você fosse ser médica e você fosse vocês estudavam todo dia, e muitas horas por dia, né? Imagino que é quase todo dia, ou pelo menos de segunda a sábado, Com muitas horas por certeza. dia. Tem gente que quer aprender o idioma e quer estudar uma vez por semana, 2 vezes por semana, 1 hora no sábado, 2 horas no sábado, ou às vezes 1 hora e meia num dia de semana e 1 hora e meia no sábado. E por isso que não funciona. Não Quando funciona. é mais fácil ter um pouquinho de contato todo dia, porque você vai retendo aquilo, vai aprendendo e vai ficando na memória. Depois, quando você vai fazer um teste, vai fazer uma prova, não precisa ir lá estudar. Pelo menos essa é Uhum. o método foi desenvolvido assim, né? E Eu vi essa diferença nítida para os cursos, né, assim, para o meu aprendizado de inglês. É claro que o inglês eu acho que é um idioma mais difícil, por ser completamente diferente do português, mas, assim, foram anos de estudo para eu conseguir ter um nível razoável. Hoje, assim, eu já viajei para os Estados Unidos várias vezes, eu consigo conversar, consigo me virar, mas eu não falo fluente. sim, Tem coisa que a pessoa tem que repetir. Por exemplo, um filme em inglês, se não tiver a legenda pelo menos em inglês, eu não consigo entender, porque é muito rápido. então, O italiano eu já consigo. italiano já E consegue, olha que o né? italiano tem 2 anos, né, que eu fiz o curso. Sim, O inglês desde criança, mas se eu colocar um filme em inglês lá e não tiver a legenda, eu entendo frases soltas. sim. E o italiano você fez em 8 meses o curso, né? Você acabou dentro dos 8 meses, foi isso? 8 meses. Sim. E Eu como é, comecei em setembro, outubro, não me lembro, terminei em maio, foram 8 meses, certinho. sim. E agora você continua estudando? Como é que é? Você falou que faz mais ou menos 2 anos. Você continua. É, aí eu fiz, né, assim, eu entrei para o imperador? Não, Sim. o, É, imperador. a segunda fase. Sim, é um curso avançado que a gente tem. É imperador, isso. É imperador, né? Sim, Aí eu não consegui assistir todas as aulas ainda, porque o horário, geralmente é o horário que eu estou trabalhando, né? A professora Lutia até já acabou as aulas, né? sim. Aí, mas eu já assisti mais da metade, só que aí já não tem aquela disciplina de antes, de assistir todo dia, porque quando a gente já sabe, a gente
já tem a prática, então, na verdade, eu assisto mais para aprender a gramática. Mas, assim, eu procuro assistir filmes, a gente tem um grupo de amigos, né, que estudou italiano com o professor Silvano, a Sirlene, né, que é uma das alunas do professor, ela criou esse grupo para a gente interagir. Então, todos os dias a gente conversa, nem que seja um bom dia, faz alguma atividade, então isso obriga a gente a ter o contato com a língua todo dia. E como é As que... aulas da professora Lutias que eu assisti, eu gosto de anotar, mas eu já não fiz as repetições. Mas depois que a gente aprende também, fica já sem graça você ficar escutando, né? Mas eu Sim, assisti, eu anotei, copiei, fiz os exercícios. Acho que essa segunda fase foi muito bacana também, para quem que está já aprofunda, né, um pouco mais. para quem está ouvindo, talvez não está entendendo, é que os alunos pediram uma fase avançada depois para a gente acabou fazendo, com a professora amiga do Silvano, também da equipe aqui, a gente fez aulas extras também para um italiano avançado, para entender um pouco mais, para quem quer se aperfeiçoar, para quem quer continuar aprendendo. Muitos alunos querem continuar estudando, né? Tem esse desejo de continuar, então a gente criou isso também para quem está assistindo, né? E me diz uma coisa, Juliana, como é que foi colocar na rotina? Colocar o curso na rotina. Você é médico, você trabalha, com certeza deve ter o seu filho. Como é que foi colocar na rotina? Como é que foi esse processo? Eu achei que eu nunca pensei que eu teria a disciplina que eu tive. Deu até um pouquinho de ciúme aqui em casa, que tanto o marido quanto o filho falavam, nossa, tudo é italiano, toda hora você está ouvindo coisa de italiano, que era de noite, né? Aí eu chegava de noite, fazia o que tinha que fazer, corria lá e fazia, nem que fosse meia hora, né? Tem dia que é mais rápido, tem dia que é mais demorado, quando é uma aula é mais demorado, quando é só repetição é mais rápido, mas eu fazia direitinho. Aí tinha dia que dava um pouquinho de ciúme. E eu falo que quem tinha que ter feito o curso era o meu marido, porque ainda não consegui uma questão da cidadania, mas eu consigo pelo, pelo, pela hereditariedade, né? E ele consegue, através de mim, depois que eu conseguir, desde que ele fale italiano. Ele tem que fazer a prova, né? Fazer o E teste fez biológico hoje, falou, não vou mexer com isso, não quero mais, desistiu. para conseguir. Aí falava, de vez em quando falava, mas eu consegui. Todos os dias, às vezes eu colocava no carro, quando era só mesmo escutar aquelas primeiras frases, né? Porque assim, não sei quem está assistindo se conhece o método, mas a gente assiste uma aula, aí tem lá 20 frases. Aí no primeiro dia, no segundo dia, a gente vai só escutar as frases, no terceiro a gente já vai escutar e repetir, tem toda uma técnica. Isso. Então, as frases que era só escutar, eu punha no carro, colocava no carro e ia possível isso escutando. Isso facilita, Aí dava tempo Juliana. de. Facilita também, né? A nossa plataforma, por ser online, o curso ser criado para isso, tudo facilita também. Então, o aluno, dependendo dos dias do método, ele pode escutar, o exercício é só a audição, ele pode fazer na academia, pode escutar no carro, isso facilita bastante, né? Qualquer tempinho que tiver ali, né? Então, as aulas eu fazia à noite, aí arrumava nem que fosse meia-noite, mas eu fazia. Aí Sim. eu consegui incluir, eu falo, eu nunca fiz nada tão sério, tão certinho igual eu fiz o curso. Acho que por paixão mesmo, né? Assim, eu apaixonei com a língua e já tinha, né, essa vontade de aprender e de conhecer mais a Itália, então eu consegui colocar e deu certo de fazer. De vez Sabe em o que quando eu eu... saio falando italiano com eles aqui, não aprenderam, não interessaram em aprender, não, mas às vezes até entende um pouco. Sim. O que eu percebo nas entrevistas que eu faço com os alunos é que quando a gente fala de italiano, não é simplesmente aprender um idioma, falar outra língua, não. É como se fosse algo prazeroso. É falar italiano, é uma coisa gostosa. Não é aprender, eu preciso aprender Isso, inglês, porque o inglês é meio assim, eu preciso aprender inglês por causa do meu trabalho, por causa do estudo. Talvez você enfim, deve ter muita coisa, artigo, torna mas uma obrigação, realmente. Eu acho que, assim, falar outro idioma é sempre prazeroso, né? É fundamental, é importante e é prazeroso. Mas, realmente, o inglês, e talvez o espanhol hoje em dia, eu não aprendi, mas eu vejo que até no vestibular, eu lembro que na minha época eu podia escolher inglês ou espanhol. São línguas obrigatórias.
Qualquer outro, não, você faz porque quer, né? Então, o italiano eu fiz realmente por prazer, e é prazeroso mesmo, aí é gostoso. Aí, como é gostoso, a gente consegue seguir o método até mais fácil, né? E fica mais Eu fácil. já tinha visto método semelhante a esse do professor na questão do inglês, mas eu não tive vontade nenhuma de fazer. Não sei se é porque, como eu já tinha uma noção, falei, não, fica repetindo a mesma coisa, né? Em inglês, e o italiano não, o italiano foi realmente prazeroso. As aulas são prazerosas, os assuntos, né? As frases que o professor coloca, eu Sim. acho que atrai. A gente também coloca muita coisa de história, né? A gente gosta da... Porque a cultura também envolve, né? Aprender italiano também está envolvido com a cultura da Itália, com alguns Isso, monumentos. A gente isso. tem aula, enfim, de pontos turísticos, de cidades. Isso também acaba deixando a Essa animação. questão da culinária, né? Tem aula de receita que o professor deu, tem a questão esse aí dos pratos, né? Então, isso tudo entrou. Então, a gente passa até a conhecer um pouco realmente da cultura, mesmo sem ter ido, né? Sim, exatamente. E é bacana. E como você sentiu, Juliana, como é que foi terminar o curso? Quando você terminou lá depois de 8 meses, como é que foi o sentimento de ter acabado, de ter essa disciplina que você nem imaginou que teria? Qual foi o sentimento assim que veio em você? Ter aprendido mais um idioma, poder falar italiano? Foi um sentimento misto, né? Assim, foi bacana, muito feliz de conseguir concluir, de fazer a prova e passar com, nem lembro se foi quase total, questão de 1 ponto ou 2, talvez, de conseguir realmente ver que deu certo, mas ficou um sentimento assim de vazio. Não, e agora? E Nossa, agora não tem mais aula. Apesar que tem as aulas bônus, né? A hora que terminou o curso ainda tinha umas aulas bônus que deu para ir matando a vontade, mas a hora que acabou tudo, eu falei, não, e agora? Agora acabou, ficou realmente um sentimento de vazio. Eu lembro que eu até passei um e-mail pedindo, né, se teria como fazer esse avançado, uma conversação, alguma coisa. vou mostrar para o Silvano, vou mostrar para ele, porque tem mais alunos que pedem isso, né? Mas muito Uhum. legal saber disso, um misto de sentimento de realização e, ao mesmo tempo, eu quero mais e acabou, né? É, Sim, dá um vazio mesmo. Aí agora, semana que vem, eu vou fazer o quê nesse horário que eu estudava italiano? Não tem mais aula, não tem mais, né? E voltar e repetir a mesma coisa. Teve colegas que falaram, eu vou assistir tudo de novo, mas aí já não tem mais a mesma graça, né? Se assistir uma coisa repetida, é bom assistir coisas novas, né? Aí exatamente. eu comecei, às vezes, assistindo até as aulas dele, né? Do YouTube, do Destrave, mas acaba que as aulas do Destrave, elas são, para quem já fez o curso, elas são básicas. Então, Então, muitas frases, a gente, é, né? E aí, quando veio esse avançado, foi muito bacana, eu gostei demais. Eu é, não consegui realmente assistir ali ao vivo pela questão do horário, mas como fica gravada, tranquilo. Deu para assistir depois, e ainda tem umas lá atrasada, pendente, que aí já não tem mais a disciplina que teve na primeira fase. sim. Mas eu ainda vou assistir. A Juliana comentou um negócio interessante sobre os grupos de conversação, né? Como é que a gente funciona? Como é que a gente criou isso, né? A gente criou cria grupos de conversação entre alunos. Então, por isso que o professor não participa, é um grupo meio que para fazer amizade. Inclusive, ela fez amizade dentro do curso. É uma coisa Uhum. que muita gente acha, fazer um curso online é uma coisa distante, é só eu e o computador. Mas como é que foi essa experiência, Juliana, também de fazer amizades, né? Como é que porque num curso online, às vezes, talvez não sei se você imaginava que ia fazer amigos num curso online, você já fez. Não, nem imaginava. Nem imaginava até, eu ainda tinha uma certa restrição em fazer amigos à distância, eu morria de medo, né? Essas amizades por internet. E hoje a gente conhece, o nosso grupo ali deve ter umas 15, 20 pessoas, que eu nunca vi pessoalmente, nenhum deles. Mas a gente conversa todos os dias e somos como uma família, né? Tem até uma A camiseta, né? questão, Que você mostrou antes aí sim, para mim, ó. fizemos uma camiseta, conversazione italiana. Uma conversação com a Torre de Pisa e a bandeirinha da Itália ali. Isso. O que que você gostava? O que que te chamava atenção? Ou o que que você mais gostava no método, no curso, ou em alguma aula específica? Aulas que você mais gostava? Tem alguma coisa que chamava atenção de aula, de curso, do método? Hum,
da questão do método, realmente a repetição, aquela parte mais do final é que eu gostava mais, quando eu já falava junto com ele, porque aí a gente via que realmente estava conseguindo acompanhar melhor, né? E os assuntos são tão variados que é difícil de escolher, são todos muito interessantes, né? Mas tem diálogos, os diálogos eram muito bacanas, né? Aqueles, os que eles falam também das cidades, que a gente passa a conhecer um pouco, igual eu nunca fui em Firenze, nunca fui em Veneza, e conheci através do curso, né? Sim. As frases motivacionais são muito bacanas. E o que eu lembrei agora, o que eu mais gostei, mas isso já é uma fase, né, assim, um pouco mais avançada, foi aquele que ele te dá. Direto. As aulas de Isso, adição direta. isso. Sim. Ele dá em português para a gente traduzir, ou ele dá em italiano, né, para a gente traduzir, foi muito bacana. Porque aí você vê realmente a capacidade, né? É, Se você está fazendo certo ou não. é uma coisa que a gente já não tem, é uma coisa exclusiva do curso, né? Porque no YouTube a gente só dá aulas básicas, né? O Silvano só dá aulas básicas. E dentro do curso, quando está numa fase mais avançada, tem essas aulas de adição direta que é incrível, é muito legal também, bem bacana. Uhum. Que aí você realmente testa o que aprendeu, né? Isso. Você consegue testar e ver na prática como é que é o resultado, né? Uhum. E a hora que vai corrigindo, que você vê que acertou tudo, ou quase tudo, não é bom demais. E o Juliana, suporte também, uma coisa que eu acho que é importante falar, o suporte que vocês dão é muito bom, é perfeito. Assim, não teve uma vez que eu mandei um e-mail, alguma coisa de dúvida, que não tive resposta. que Porque no bom. início eu pensava isso, mas e como é que eu vou esclarecer minhas dúvidas? Isso, né, porque o professor não está ali ao vivo. Aí ainda eu vi, né, eu vi que tem um suporte, a gente manda o e-mail e rapidinho vem a resposta, tudo direitinho. Tinha dia que eu listava, eu não vou ficar mandando e-mail toda semana. Então eu listava lá uma série de dúvidas, aí eu mandava um e-mail só. Era questão de poucos dias a resposta vinha, esclarecia as dúvidas, não tive problema nenhum com isso. O suporte é muito bom. A gente tem uma meta aqui que é responder todo mundo dentro de menos de 24 horas. Normalmente, é 4 a 5 horas, dia de semana, Uhum, que a equipe está trabalhando, é em torno de 4 a 5, 6 horas de resposta, a média, né? A média, porque a gente preza muito, tem um sistema, a gente controla, pede nota, os alunos avaliam também. A gente vem evoluindo bastante nessa parte também, porque existe essa dúvida, um curso online, como é que eu vou tirar dúvida? E a gente tem um suporte muita gente no suporte para tirar as dúvidas dos alunos, quanto o Silvano, quanto também dúvida técnica, como é que eu acesso, uhum, que ajuda em tudo que precisa. isso. E você sentiu algum benefício extra, Juliana, além de aprender italiano? O curso te proporcionou algo a mais, talvez? Alguma melhoria de memória, enfim, tem gente que comenta que o curso ajuda em outras áreas. Você sentiu isso também? Não, com certeza. Questão de memória, sim, porque, claro, a gente está ali batalhando, trabalhando todo dia, né? É uma forma de estimular realmente a memória. A questão de autoestima, né? Eu acho que isso é importante demais, a gente se sente bem, né? Apesar que em casa eu não tenho com quem conversar, porque ninguém fala italiano. A minha cunhada começou a tentar aprender, eu até passei para ela várias vezes para ver se ela entrava no curso, mas acabou que até hoje não animou, não, acho que até lá. Aí, apesar de não ter muito com quem conversar, mas a autoestima é muito bacana, né? Assim, só de você saber que aprendeu aquilo, então isso melhora, né? Até a questão mesmo do humor, de ansiedade, é uma válvula de escape ali. Um dia você está tenso, está chateado, você vai, pega ali, vai assistir uma aula, vai escutar as frases, aquilo dá uma relaxada. Então, acho que ajuda em várias áreas, sim, na área, questão da memória cognitiva e essa área mesmo de lazer, de prazer, porque para mim não era uma obrigação, era um momento de lazer. Sim, um momento de lazer, que incrível, muito bom isso, um momento de lazer. E é isso que as pessoas precisam, né? Para desestressar, tem que ter momentos de lazer. Por que não estudar italiano? Coisa boa. Estudar italiano, aprende. É, E muito legal tu falar da autoestima, né? Porque quando você faz uma coisa e consegue terminar, consegue chegar no resultado que você deseja, você se sente, eu sou capaz. uhum, Enquanto muitas vezes a sociedade, as pessoas, até por bem, até os nossos pais fazem isso, às vezes quando a gente é criança, não faz isso que você vai cair, não faz isso, vai minando a autoestima, né? A gente vai se isso, capaz de fazer as coisas. Quando a gente consegue algo grandioso, assim como é falar outro idioma, a gente
Sente essa autoestima, que bacana. Sem contar que a gente tem na cabeça que aprender coisas novas é coisa para adolescência, juventude, né? E eu, quando eu comecei, eu estava com 48 anos, quase 50. Hoje eu já tenho 50. E Sim. parece, às vezes, não, vou dar conta, né? Já com essa idade e foi tranquilo. Então, a gente vê que não tem idade para isso, não tem idade para aprender. É, mas Não você é tem nova idade ainda, né, pra... Juliana? 40, 50 anos é nova, 49 anos. Tem os alunos de 70, 80 anos, até 90. Sim, eu vi alunos no curso, na conversação, né? E aí é bacana a gente ver realmente. É, tem muita gente. Tentei incentivar minha mãe também a fazer, mas ela preferiu o espanhol. Aí arrumou um curso lá de espanhol. Falei, ah, não, aí não adianta. Quem sabe depois ela faz de italiano. Pois é, falei com ela. E E você. interessante, eu fui. Hã? Não, eu ia perguntar se você pretende voltar para a Itália, mas você pode. Pretendo. Eu até estava com uma viagem programada para a Europa quando começou a pandemia, até quando começou o curso. Só que eu programei essa viagem antes do curso, então não tinha incluído a Itália, porque tinham mais pessoas, aí cada um foi escolhendo um lugar. Quando a viagem deu certo esse ano, eu falei, não estou acreditando que eu estou indo e não vou para a Itália. Mas eu falei, a próxima agora eu vou programar de ir para a Itália e ficar só lá, conhecer lá pelo menos 3, 4 cidades, né? Sim. Até como forma mesmo de testar o que aprendeu, né? Porque Ah, aí a a gente tem autoestima, que ver na prática. a Mas eu fui autoestima. num restaurante esses dias aqui perto da minha cidade e tem uma garçonete lá que morou muito tempo na Itália. Aí uma amiga minha comentou, falou assim, ah, ela aprendeu a falar italiano. E aí a moça conversou comigo e eu consegui conversar com ela, normal. Foram, sim, poucas frases, mas ela perguntou algumas coisas, eu fui respondendo e saiu um diálogo até bacana. Aí a E gente quando vê que você for. realmente... Sim, a gente conversa tranquilamente, porque às vezes existe o medo, né? O aluno já terminou, já sabe falar, mas ele tem um medo, porque a gente está aqui falando português. Então, quando a gente está falando português, o nosso cérebro ele não quer nem. Parece que ele deixa desligado um pedaço do cérebro. Mas quando você bota o pé na Itália e você está lá e só todo mundo só fala italiano, você no primeiro dia você começa a falar, daqui a pouco você já está falando tudo em italiano, você já começa. E é muito bom, porque no caso. Às vezes no início trava um pouco até pela questão de vergonha mesmo, que é natural, né? Sim, Às vezes as pessoas falam, ah, fala alguma coisa italiana. Eu falo, não, mas tem que ter um assunto, pergunta alguma coisa que eu te respondo, mas para você começar assim, e aí estando lá, né? é. Tem os assuntos, tem tudo, né? E a autoestima Eu até melhora lá, senti porque imagina, isso. você vai estar lá, seu marido não fala, o seu filho não fala, você vai ter que Uhum, ser a porta-voz da família. exatamente. É, quando eu fui para E lá, é era bacana assim. quando a gente assiste filmes, assim, teve alguns filmes que eu tive que realmente pôr a legenda em italiano, porque o jeito, às vezes, deles falarem, a rapidez, tem uns que falam muito nítido, outros não. Mas, assim, com legenda, eu lendo italiano e escutando, é perfeito, 100%. Mas já teve outros, essa semana mesmo eu assisti um todo em italiano, sem legenda, entendi o contexto todinho, entendi tudo. Sim, dependendo. Ontem meu pai me passou a entrevista da primeira-ministra lá que ganhou. Eu tampei, eu falei, não quero escutar a legenda, entendi tudo que ela falou. Eu falei, não, estou Sim, pronta para peitar. 100%. O que que acontece com filmes e às vezes músicas também? Dependendo do filme, se ele é mais velho, e dependendo da música, quando é feito em alguma região ou outra, tem dialeto no meio. Ah, verdade. E eles É, misturam, tem algum sotaque, dependendo da região, tem dialeto, tem um jeito de falar diferente, fica mais difícil. Mas numa conversa no dia a dia, ainda mais se você fala que eu sou brasileiro, os italianos já falam mais calmo, eles vão falar devagar, é mais é, fácil. É. apesar de normalmente os italianos falarem muito rápido, né? Eles falam muito rápido. Uhum. Mesmo assim, Eu noto, assim, a gente nota também um pouco de diferença na questão do tom de voz. Então, às vezes, por exemplo, mulheres eu acho mais fácil de entender do que homens, ó, pela questão da gravidade da voz, o tom de voz. Compensação, uma amiga minha falou, não, eu já entendo melhor os homens do que as mulheres. Falei, então isso vai de cada um, né? O ouvido de cada um. vai de cada um. Muito bom, Juliana, muito bom bater esse papo com você aqui, entender como é que foi sua jornada. Para a gente finalizar aqui, o que que você deixa de dica, de estratégia, de recomendação para quem quer aprender italiano, para quem deseja falar uma outra língua?
Bom, primeiro, o curso do professor Silvano, acho que não tem outro melhor, né? Apesar que, assim, não conheci muitos outros, mas, assim, para mim foi 100%, então, acho que quem realmente quiser entrar no curso dele. E seguir o método realmente certinho, né? Evitar de ficar, às vezes, focado em gramática, que realmente isso aí vem com o tempo, né? É muito interessante, assim, eu aprendi a gramática sem perceber que eu estava aprendendo. No final é que a gente foi vendo isso. No final é que as aulas mesmo específicas de gramática são as últimas, e aí quando ele dava, muita coisa já tinha aprendido. Então, Sim, acho que além, né, de indicar o curso do professor, eu acho que realmente seguir o método certinho, fazer as repetições, isso aí realmente ajuda. Sinceramente, assistir uma aula 2 vezes por semana não aprende. É o que aconteceu com o meu inglês, que foram aí 20, 30 anos de inglês e não falo, não entendo igual entendo o italiano, não. que bom. Então, Muito acho que obrigado, realmente é Juliana. isso aí. Muito bom, muito obrigado. É um prazer ter você aqui. Tenho certeza que a sua história vai inspirar outras pessoas, talvez até alunos que já estão fazendo, para continuar, a seguir firme, seguir o método, Uhum, e também isso. para quem não é aluno ainda, para quem quer aprender italiano, quer viajar para a Itália e ter E essa. não desanimar, porque às vezes fica no início meio desmotivado, né, achando que não vai conseguir, porque tudo é uma questão de tempo, né? A gente tem que dar tempo ao tempo, porque as coisas não é milagre, não é magia, né? Sim, exatamente. Então tá, muito obrigado, Juliana. Vamos finalizar esse podcast por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que queira aprender italiano também. Se você quiser ver mais entrevistas como essa, também vai ter link aqui embaixo na descrição e também no canal do YouTube você pode colocar podcast Imperador. E é isso, finaliza aqui, Juliana, muito obrigado. Um bacione em italiano. Bacione, grazie mille, grazie al professor Silvano per tutto quello che mi ha insegnato. Grazie.